Olá pessoal, esse é o nosso quarto vídeo sobre a progressividade dos tributos. Só para a gente se situar, a gente teve um primeiro vídeo que tratou das noções gerais da progressividade, a progressividade como técnica, a progressividade como princípio, o que significa. Tratamos também da progressividade do imposto de renda da pessoa física no Brasil, que foi o nosso segundo vídeo. Explicamos lá a tabela progressiva do imposto de renda. Nosso terceiro vídeo se dedicou à jurisprudência e aí a gente falou sobre a progressividade do ITC-MD. E nesse vídeo a gente vai dar uma abordagem um pouco diferente sobre a progressividade. A gente vai tratar de uma progressividade geral do sistema tributário nacional, considerando os principais tributos, considerando, portanto, a distribuição da carga tributária entre os contribuintes. Lá em nossa introdução, no primeiro vídeo sobre a progressividade dos tributos, a gente viu que a progressividade, quando ela é concebida como um princípio jurídico, ela trata de um ideal a ser buscado, um ideal de distribuição do ônus tributário entre a sociedade em busca de um estado ideal de igualdade com base na capacidade contributiva. Ou seja, quem tem mais renda ou patrimônio no sistema deve contribuir com mais. Quem ganha menos renda ou tem menor patrimônio, ou até não tem patrimônio, deve contribuir com menos ou até não contribuir, a depender da situação. É nessa concepção que a gente vai analisar a progressividade do sistema tributário nacional, considerando os nossos principais tributos, mas verificando como se dá a distribuição do ônus tributário no Brasil, na sociedade. Vamos ver quem no Brasil realmente paga mais tributos, quem no Brasil paga menos tributos e verificar se essa noção principiológica da progressividade está sendo ou não atendida. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar a noção de tributação direta e indireta. Quando a gente fala de tributação direta e indireta, a gente toma como referencial a renda, ou seja, a tributação direta é a tributação que recai diretamente sobre a renda. Por exemplo, imposto sobre a renda, é tributação direta da renda. Outra coisa é a tributação indireta. A tributação indireta, ela não recai sobre a renda, ela recai sobre outras grandezas, mas que tem um reflexo indireto sobre a renda. Nosso principal exemplo de tributação indireta aqui é a tributação do consumo. A tributação do consumo são aqueles tributos, que podem ser impostos, contribuições que se incorporam no preço dos produtos e das mercadorias e, portanto, refletem indiretamente na renda das pessoas que os consomem. Então, há como a gente ter uma visão da tributação indireta sobre a renda, verificando a proporção do consumo dessa pessoa em relação à sua renda e da carga que incide, claro, sobre o consumo em geral. Para a gente fazer essa análise aqui, a gente vai usar um relatório do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que utiliza dados de 2011. Já há um tempo que esses dados foram produzidos, mas aqui não vai haver prejuízo para a nossa análise porque não houve nenhuma mudança tributária substancial no sistema. A gente não teve uma reforma tributária de 2011 para cá. De acordo com esse relatório, portanto, o ônus da tributação direta ou da tributação sobre a renda de quem ganhava até 2 salários mínimos era de 3,1%, enquanto que esse ônus, em relação a quem ganhava mais de 30 salários mínimos, era de 9,9%. Por outro lado, o ônus da tributação indireta ou da tributação embutida no consumo de bens ou serviços, sobre quem ganhava até 2 salários mínimos era de 45,8%, enquanto quem ganhava acima de 30 salários mínimos sofria um reflexo desse ônus de apenas 16,4%. Se analisarmos esses dados em conjunto, teremos o seguinte: quem ganhava até 2 salários mínimos tinha um peso da tributação da renda de 3,1% e a tributação do consumo refletia 45,8% da sua renda, sofrendo um ônus total sobre a renda de 48,9%. Ou seja,
quase 50% da sua renda em tributação. Já quem ganhava acima de 30 salários mínimos tinha um ônus de tributação da renda de 9,9% e a tributação do consumo refletia em 16,4% da sua renda, assumindo um ônus total de 26,3%. Ou seja, a gente está vendo aqui a diferença. Até 2 salários mínimos, o peso total era de 48,5% e acima de 30 salários mínimos, 26,3%. Ou seja, se analisarmos a tributação da renda somada ao reflexo da tributação do consumo sobre a renda da pessoa, a gente vai ver que a alíquota geral desses principais tributos diminui conforme o aumento da renda. Ou seja, é o inverso do que almejaria a progressividade. É por isso que muitos tributaristas afirmam que a tributação no Brasil é regressiva e não progressiva. Ou seja, a tributação, o ônus da tributação diminui conforme o aumento da renda. Isso acontece por 2 fatores, basicamente. Em primeiro lugar, a tributação do consumo no Brasil é muito alta, se compararmos, por exemplo, com os países da OCDE. Além do ICMS, que tem uma carga bem alta, tem alíquotas bem altas, podemos dizer que temos ainda o IPI, PIS e COFINS, a contribuição para o PIS e a COFINS, refletindo também nessa tributação, pelo menos ICMS, IPI, PIS e COFINS. São muitos tributos, portanto, e alíquotas bastante elevadas. Em segundo lugar, em regra, quanto menor o salário da pessoa, maior a proporção do seu salário que ela gasta com o consumo de bens e serviços, de forma que a tributação que já é alta incide com uma proporção muito maior sobre as rendas de quem ganham menos, daqueles que ganham menos. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, é natural que ela gaste todo o salário dela com consumo de bens e serviços. Então, a tributação do consumo, que já é alta, que já é pesada, vai incidir sobre a totalidade dos rendimentos dessa pessoa, apesar de essa pessoa ser enquadrada na faixa de rendimentos isentos do imposto de renda. Ela recebe menos do que R$ 1.903,98. Apesar de ela ser isenta do imposto de renda, a tributação muito alta sobre o consumo vai trazer um reflexo muito alto sobre a sua renda porque ela consome toda a sua renda. Pelo que se verifica, no Brasil, apesar de haver uma progressividade da tributação da renda, a tributação como um todo, considerando os principais tributos, ela vai ser regressiva. Isso devido ao grande peso que se dá à tributação do consumo no Brasil. Assim, a progressividade da tributação da renda, ela não consegue compensar uma regressividade natural da tributação do consumo em sociedades desiguais, como é o caso do Brasil. Por que uma regressividade natural? Porque, em regra, as alíquotas do consumo, elas são proporcionais, ou seja, você tem uma mesma alíquota, para incidentes sobre uma determinada mercadoria ou um determinado produto. Assim, ela vai atingir com um peso maior quem tem menores rendas e com um peso menor quem tem maiores rendas. Então, por isso, a tributação do consumo proporcional em sociedades desiguais, ela vai trazer um reflexo de regressividade natural sobre a renda. Então, a gente tem 2 conclusões básicas. Primeiro, a tributação do consumo ela não deveria ser tão expressiva assim, porque ela aumenta essa distorção de regressividade. E segundo, a tributação da renda ela poderia ser mais progressiva, de forma a compensar essa regressividade natural da tributação do consumo. Mas não é o que acontece no Brasil. Então, o objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês por que muitos tributaristas acabam afirmando que a tributação no Brasil ela é regressiva e não progressiva nem proporcional. Porque apesar de a gente ter
progressividade, proporcionalidade em relação a tributos específicos, quando a gente analisa esses tributos em conjunto, os principais tributos em conjunto, e verifica o reflexo dessa tributação sobre a renda das pessoas, a tributação ficará regressiva, ou seja, atingirá com maior peso aqueles que ganham menos e com menor peso aqueles que ganham mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente é uma outra perspectiva da progressividade do tributo. A gente já tem um conjunto de vídeos sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando nossas aulas sobre esse ou outros temas, eu convido a vocês a se inscreverem no nosso canal e também a mandar sugestão de novos temas para a gente. Podem deixar nos comentários, porque a gente vai colocar o seu tema na nossa programação. Um abraço a todos e até a próxima!